Então, boa noite para todo mundo. Estamos começando a última aula de sistemas operacionais. O assunto de hoje, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos falar de duas coisas hoje. Primeiro, dispositivo de entrada e saída, que lá no cronograma de vocês é o último assunto, dispositivo de entrada e saída, só que eu não vou repetir tudo que está lá, né? O intuito da aula é trazer um conteúdo um pouco diferente para complementar o que tem lá. Vou lembrar os conceitos iniciais, mas vou trazer algo um pouco diferente e também a gente vai ver um pouco do básico aqui sobre macOS, que é o sistema operacional da Apple. Então, primeiro a gente vai falar de dispositivo de entrada e saída. Aliás, deixa eu só dar um resumo do que a gente viu na última. Nossa, estava aberto aqui, agora eu fechei. Só dar um resuminho rapidamente do que a gente viu na... Professor, boa noite. Boa noite. Você pode, por gentileza, dar um zoom aí na página? Tá, vou fazer isso. Obrigado. É que essa parte aqui tá pequeno, mas o restante ali tá um pouco maior. Na aula passada a gente comentou sobre memória, né? Eu falei para vocês aqui do paradoxo da memória, o quanto é muito difícil conseguir uma memória de alta velocidade, a custo baixo e com muita poder de capacidade, né, de armazenamento. A gente comentou também um pouco aqui da hierarquia da memória. A gente viu que tudo começa lá dentro do processador com os registradores, passa para a memória cache, ela tem a L1, L2, L3, depois vem para a memória RAM, aí a mais lenta sendo o HD. Antes do HD ainda tem o SSD, né, que desempenha o mesmo papel. Comentei um pouco com vocês um pouco do como funciona dentro do disco rígido, né? Existe lá as trilhas e da memória RAM também. A diferença de DRAM e SRAM, a gente viu aqui, né, a definição. Eu dei um exemplo para vocês de um código e um exemplo na prática do que tipo de informação a memória cache guarda, o processador guarda dentro da memória cache, né? Eu dei esse exemplo aqui. Aí foi isso, mais ou menos, né? Foi focado em memória RAM. Memória no geral, né? Falamos de HD, memória RAM, etc. E eu não lembro se deu tempo, mas eu acho que a gente falou também um pouco de questão de concurso, né? Acho que sim. A gente respondeu umas perguntas de concurso que eu falei para vocês que essa disciplina de sistemas operacionais, ela cai muito em concurso. Então, uma das vantagens de estudar é isso. De estudar ela é isso. Então, compartilhar a tela de hoje aqui, que é sobre dispositivo de entrada e saída. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco de Mac OS. Então, primeiro, o que vem a ser, para quem ainda não assistiu às aulas de dispositivo de entrada e saída, o que vem a ser os dispositivos de entrada e de saída? Vale lembrar das primeiras aulas que o sistema operacional ele faz uma espécie de ponte entre o usuário e o hardware. Então, ele gerencia tudo isso, ele pega coisas do usuário e ele vai atravessando todas aquelas camadas que a gente já viu nas primeiras aulas, né? O próprio sistema operacional é um programa, né? Ele recebe instruções de outros programas, por exemplo, você recebe instrução de um Word, você recebe instrução de um Photoshop, e aí o sistema operacional, junto com o processador, memória RAM, gerenciando tudo isso, vai desempenhar essas instruções. Depois ele vai passar por toda aquela camada até chegar lá no final, que é onde a máquina vai entender o que está sendo feito,
que é a linguagem de máquina, né? Quando chega lá no final na linguagem de máquina, o que os hardwares vão entender são zeros e uns, e é ligado e desligado, né? Energia, ligado e desligado. Então, o sistema operacional ele faz essa ponte entre essa parte física e o outro lado, na outra ponta, que são nós, os usuários. Então, dentro desse ponto de vista, o que que a gente vai usar para passar informação para o sistema operacional lá no final traduzir para a máquina? O que que a gente vai usar? Tanto a gente usa coisas para passar essa informação, como a gente vai receber também essas informações através do que a gente vai ver hoje, que são os dispositivos de entrada e de saída. Vinícius levantou a mão, não sei se foi sem querer ou se ele quer falar alguma coisa. Pode falar. Não, professor, é só para poder ver se põe a apresentação em modo apresentação em modo apresentação para ficar mais cheio, para a gente poder visualizar melhor, por favor. Ah, tá. Aí você me fala, você consegue, se aumentou aí? Excelente, obrigado, professor. Ah, tá. Então, a gente leva essa instrução para o computador através dos dispositivos de entrada. Aqui eu tenho eu trouxe até alguns exemplos bem diferentões, assim, porque normalmente o que que a gente dá de exemplo que seria um dispositivo de entrada? Algo que vai levar para dentro do computador uma informação. Então a gente tem, por exemplo, teclado. Teclado é um clássico dispositivo de entrada. Você digita coisas ali e ele vai automaticamente ali dentro de um Word, por exemplo, ele já vai estar, ou aqui mesmo no Meet, no chat aqui eu posso escrever, ele já vai estar ali pronto para enviar. Eu estou entrando com uma informação através de um dispositivo do computador, que é o teclado. O mouse também é um dispositivo de entrada. Você dá cliques, você move o mouse, você arrasta coisas, e ele vai transformar toda essa informação. O sistema operacional vai pegar, vai ler, vai interpretar, vai, com a ajuda do sistema operacional, o processador vai processar, e lá no final a máquina vai entender o que é para fazer. Isso aí acontece assim, existe aquela hierarquia que a gente viu nas aulas passadas, mas isso acontece assim, milésimos de segundo, eu não sei se nem se é milésimos ou menos do que milésimo, porque hoje em dia, né, é instantâneo isso daí, você mexer o mouse e já mexer, você dá um clique e já clicar. Então, mouse e teclado são dispositivos de entrada. Outro dispositivo de entrada, aí agora eu vou mostrar aqui os exemplos meio diferentes que eu trouxe. Entrada por voz e gesto. Então você tem lá uma Alexa, você tem uma Cortana, você tem uma Siri, que é da Apple, né? Cortana acho que é da Samsung, né? Não, Cortana é da Samsung ou é do Windows? Não lembro agora. Acho que o Cortana é do Windows, né? E a Alexa, que é da Amazon, né? E através da sua voz, ele pega a voz, transforma em dados e é mais um dispositivo de entrada. Existe também o gesto, hoje em dia o smartphone, vários smartphones eles funcionam através de gesto, quando você faz um gesto na frente da sua câmera. Existe um gesto, por exemplo, para a câmera entender aquele gesto como você querendo tirar uma foto. E aí você faz um gesto ali, dá alguns segundos, a sua câmera do seu celular automaticamente tira a foto. Exatamente, o mais primitivo dispositivo de entrada é um cartão perfurado. A gente viu um pouco disso também nas primeiras aulas. Mas aí tem que ver será que o teclado existia já antes do cartão perfurado? Tem que ver isso. Eu acho que o teclado já tinha antes, porque o teclado ele é até antes do mouse. Deixa eu até fazer essa pesquisa aqui, o que que veio antes? Porque eu lembro que o mouse ele veio depois. O mouse é uma criação da empresa que é a Xerox, né? O cartão perfurado veio muito antes do teclado, especialmente no contexto da computação. Eles foram usados para armazenar dados e programas de computadores por várias décadas. Realmente, o cartão perfurado veio antes do teclado. Que coisa.
E aí eu lembro que foi a Xerox, se eu não estou enganado, a empresa Xerox que criou o mouse. E aí depois compraram, né? Então, voltando aqui no slide, a gente tem também biometria, né? Impressão digital, reconhecimento facial e reconhecimento de íris, também dispositivo de entrada. Sensores modernos, acho que todo celular moderno hoje em dia tem um giroscópio, que é para saber se localizar ali no ângulo, etc. É até usado isso daí também para GPS. Você vai dar uma informação. Que informação você está passando através do giroscópio? Uma informação de localização. Você tem acelerômetro, câmera 3D, celulares com realidade virtual reality, né? É verdade. Tem a máquina de escrever mecânica, mas eu acho que desse modo, para a informação entrar no computador, aí o teclado veio depois. Tá, vou dar uma olhada nisso, Gabriel, em outro momento. Então, ok, dispositivo de entrada, né? Deixa eu lembrar se eu botei mais exemplos aqui, acho que não. Aí tem os dispositivos de saída. O que são dispositivos de saída? É o que o computador usa para mostrar para a gente as informações. Então, a gente fica sabendo de alguma requisição, alguma coisa que a gente fez no computador, ele retorna isso para a gente em forma de saída. Então, existem as telas de LCD, monitor de notebook, monitor normal, display, né? Hoje em dia tem até display dobrável. Tem as impressoras, antigamente era o dispositivo de saída. Hoje em dia, aqui está mais moderno, né? Eu coloquei aqui um exemplo de impressora 3D, que já sai um objeto físico que está sendo criado, né? Que está saindo ali daquela informação. Você tem um conjunto de instruções sendo dadas para essa impressora e ela consegue construir algo físico. Isso daqui é fantástico, né? Vocês já tiveram contato com impressora 3D? Eu lembro que ela já tem um tempinho, né, que existe impressora 3D, mas eu só fui ver uma de perto esse ano, inclusive. Eu comecei a dar aula numa faculdade lá, o Senac, e aí tem uma sala lá que tem impressora 3D. Aí o aluno ele estava usando para criar peça de xadrez. Aí é muito curioso como ela vai, né? E tem um fiozinho ali meio que de plástico e vai aquecendo e vai desenhando, se mexendo e tal. E demora muito para desenhar, para fazer ali um tabuleiro de xadrez de peça. Nossa, ele deixou de um dia para o outro ligado e fica muito tempo, esquenta muito também. Eu não sei se esse modelo é mais atualizado, etc., mas eu achei fascinante ali. Aí teve uma hora que o próprio. Essa cabeça que fica fazendo, ela bateu numa peça de xadrez. E aí essa peça caiu. E a partir do momento que essa peça caiu, é como se desse bug em tudo. Assim, ele não entende mais o que está acontecendo. Ele começou a desenhar, acumular o fio ali e ficou tudo mal feito. Assim, achei curioso. Aí ele teve que reiniciar. Achei muito curioso, assim. Eu veio de perto, né? Eu sempre tinha ouvido o pessoal falar, na mídia, né? Ah, tal coisa foi construída com impressora 3D, mas eu nunca tinha visto como que é. Nossa, o mouse de bolinha, velho. O problema do mouse de bolinha é que ele estragava rápido, né? Dava um tempo assim. Assim, você usava um tempo, eu nem lembro mais quanto tempo, mas eu lembro que ele estragava rápido. E aí ficava super, super duro e tal. Mas quando ele tava novo, ele era muito bom assim de usar. Principalmente porque o mouse de bolinha dava para usar em qualquer lugar entre aspas, né? Mas normalmente em qualquer lugar. Já esse daqui que tem a luz, ele precisa que a luz reflita de volta. Então, se você tentar usar, por exemplo, numa superfície de vidro, não funciona direito. Mas era legal, né? E quando era criança, o pessoal pegava esses mouses aí que não funcionavam mais, tirava aquela bolinha, porque ali uma esfera de. Não é? É uma esfera, né? Não sei se metal, ferro, etc. Algum metal ali. E aí os meninos ficavam brincando de bola de gude, né? Porque aço era muito melhor do que peteca, né? Aquelas petecas. Não sei se vocês chamam no resto do Brasil de peteca, mas no Pará
A gente chama de peteca, aquele bolinha de gude, assim. E aí o pessoal pegava aquele aço, né? Porque era muito difícil de conseguir essa bolinha de mouse de saudade, né? Inclusive revela a idade, né? Para quem lembrou disso daí. A gente vai já ver outras coisas antigas aqui que é curioso também sobre dispositivo de entrada e saída. É, juntava pó, verdade, tem isso também. No Ceará é bila? Nossa, no sul é bolita. Bolita? Curioso. Então eu cresci chamando de peteca, depois eu descobri que peteca era aquele negócio com pena e tal, que bate. Então, né? Impressora 3D, dispositivo de feedback tátil. Isso daqui é legal, porque é uma coisa que eu até dou quando eu dou aula de UX. Não sei se vocês têm essa disciplina, pessoal de engenharia de software tem, que é aqui tá com o nome de IHC. Se for eu que vou dar essa disciplina, que eu já dei essa disciplina antes em outra faculdade, se for eu vou comentar algumas coisas aqui em relação a feedback que um dispositivo pode dar para você. E um dos feedbacks é essa parte aqui, ó. Dispositivo, porque isso daí tem a ver com usabilidade do usuário. Para você melhorar a usabilidade de um usuário, por exemplo, em um jogo de videogame, quando o personagem está com o controle na mão e você bate, o controle vibra. Existem várias saídas assim para você saber que você fez besteira. Às vezes a tela aparece um sangue, às vezes aparece um negócio assim, meio desesperador, assim, para ver que você bateu. E o controle vibra. E o controle vibrar é isso daqui, ó, um feedback tátil, que dentro da interação humano-computador ou do UX, né, arquitetura de usabilidade, é também chamado de feedback para você ter uma experiência, uma melhor experiência. Ou seja, você bateu, sabe que tá errado fazer o que você fez ali no jogo, bater em alguma coisa com o carro, e ele te dá uma resposta física, ele treme o controle. Então, vibradores de controle, eles feedback em celular também, o celular também vibra, né? Isso daqui também é uma saída para você ver como às vezes pode ser amplo o conceito, é bem sutil, né? Uma saída, ela não é só um monitor que tá te mostrando essa informação que você está vendo aí no seu celular ou no seu notebook. Não é só isso aqui a saída. A saída também pode ser uma vibração que te dá uma mensagem, né? Que mensagem? Está acontecendo alguma coisa ali, não é para você estar fazendo isso que você está fazendo, ou então ele te dá um feedback sensorial. Por exemplo, você está jogando um jogo de tiro e você está num barco e o barco treme muito. Aí pode ser que o controle ele fica, né? Então ele te dá um feedback sensorial, de sentimento. O Vitor Hugo está perguntando se é nessa disciplina que tira uma dúvida sobre memória. Ah, legal. Aqui que o Guimarães também falou, Gabriel Guimarães, que o feedback tátil muda quando você pisa na areia, grama, etc. É verdade, muito bom isso daqui. O Vitor está perguntando se sobre memória RAM. Hoje em dia tem celular que podemos usar memórias virtuais com o próprio memória do celular. Memória virtual. É porque assim, eu não sei se é sobre isso que você está falando, mas quando a gente fala de virtualização de memória, no contexto da computação, eu expliquei um pouco sobre isso em outras aulas, é quando a memória RAM está cheia, e aí existe o processo chamado virtualização, que o sistema operacional ele usa a memória de armazenamento como memória RAM. Então ele pega o HD para transformar em memória RAM, e ele pega o armazenamento do celular para transformar como memória RAM. Isso é uma coisa que deixa o celular lento, uma coisa que deixa o computador lento, mas é uma forma do computador dar conta do que você está fazendo, ou seja, abrindo muito mais programas do que a capacidade dele aguenta. Então, isso aí é chamado de virtualização. Mas eu não sei se era sobre isso que você estava falando. Sim, sim. Olha, o Elson está falando que o Linux usa a partição swap dessa forma. Exatamente. Às vezes eles reservam um pedaço ali para esse tipo de problema, né?
Então, você está falando de uma forma que dá para ativar isso no celular? Porque normalmente isso é algo nativo, é algo que o próprio sistema faz como um interfúgio, né? Uma forma de resolver um problema muito grande que ele está tendo. O sistema operacional pensa assim, opa, essa memória aqui ela está muito cheia, mas o usuário quer abrir isso daqui que ele acabou de clicar. Preciso dar um jeito de conseguir abrir. E o jeito que ele consegue abrir é emprestando um pouco da memória de armazenamento para conseguir deixar lá a aplicação que você está abrindo. Só que isso deixa o computador lento, deixa o celular lento, porque é algo que a memória de armazenamento ela está longe da placa principal e do processador e da memória RAM. Então, por o fato dela estar longe, ela é mais lenta, principalmente no caso de HD, que a gente já falou aqui, que o HD ele tem uma construção específica de disco magnético, e ele tem um processo mecânico dentro dele e faz ele ficar lento. Já no caso de SSD é um pouco mais rápido. Então pode ser até que, dependendo do programa que você abra, você nem sente tanta lentidão, porque ele emprestou só um pouco do SSD. Mas se você continuar forçando e tentando abrir muito mais coisa, aí fica mais lento. Também existe esse empréstimo de armazenamento em nuvem, ainda mais hoje em dia com o fato da internet estar cada vez mais rápida. A nuvem ela vai começar a ser muito mais usada. Já é muito usada, na verdade. Até por conta disso, a gente parou de usar pendrive, por exemplo, porque é muito mais fácil você pegar, jogar num Google Drive, ir em outro computador e lá no Google Drive baixar, do que copiar num pendrive, tirar, ir para outro computador, inserir pendrive. Fora que pendrive tem risco de vírus, né? Então, pela nuvem é mais fácil. Inclusive, o pendrive é um dispositivo de entrada, né? Você conecta ali o pendrive, é também um dispositivo de entrada. Ah, entendi. O aparelho estende, né? Para emprestar um pouco, entendi. Então a gente tem outro dispositivo de saída que são saída sonora, né? Fone de ouvido, e aqui eu trouxe algo, um pouco de tecnologia também, não é um simples fone, né? Existe hoje em dia fone que cancela ruído, e existe o que eles chamam aqui de tecnologia espacial, que é Dolby Atmos. Isso daqui é usado muito em cinema, quando você vai assistir um filme e aparece lá no início do filme que estão usando tecnologia Dolby Atmos, isso dá uma experiência melhor no áudio, no som. Então aqui tem alguns exemplos de dispositivos de saída. E existe também hoje em dia, antigamente não tinha tanto, mas hoje em dia já existe aquele tipo de coisa que faz os dois, né? Ele é ao mesmo tempo um dispositivo de entrada e ao mesmo tempo um dispositivo de saída, como é o caso dos touchscreen. Então, no touchscreen você tem um teclado e ele ao mesmo tempo é um dispositivo de saída, porque ele está te mostrando uma informação que é o próprio teclado. Então você clica na tela e ele já está aparecendo ali. Então ele é ao mesmo tempo um dispositivo de entrada e de saída. Dispositivo Bluetooth, sim, é um dispositivo de entrada. O único dispositivo que é entrada e saída, né? Realidade virtual, realidade aumentada também, né? Você está ali dentro daquela simulação e ele responde automaticamente o que você está fazendo. Então também pode ser considerado dispositivo de entrada e de saída. Dispositivos vestíveis, que é algo vestível, é algo que você está vestindo, né? Como se fosse um acessório. Então, smartwatch, para quem não sabe, é aquela pulseirinha, né? Inteligente da Apple, tem a Samsung, parece que também tem. Tem várias aí, né? Na Shopee tem aquela Xing Ling lá, uns smartwatch lá baratinho, né? Que também faz uns negócios básicos lá de academia, de pulso, né? E existe hoje em dia aqui as interfaces cérebro-computador, né? Eu tenho exemplo aqui de empresa, Neuralink, Emotive, que hoje em dia estão avançando muito nesse tipo de pesquisa, né? Que você conecta alguma coisa eletrônica no próprio cérebro da pessoa e consegue responder a alguma coisa. A pessoa, por exemplo, imaginar que ela está levantando a mão e aí uma mão
uma mão mecânica levante, então isso daqui também pode ser considerado um dispositivo que é tanto de entrada quanto de saída. Ah, isso aqui eu não sabia. Eu não tenho costume de usar fone de ouvido Bluetooth, mas o Vitor está falando que tem fone que tem a possibilidade de você colocar em um lado o fone para o notebook e no outro para o celular. Legal. Deixa eu passar aqui. E aí, de que forma esses dispositivos, de que forma o sistema operacional vai controlar esses dispositivos todos aí de entrada e de saída, da forma como ele sempre controla qualquer peça no computador. Peça que a gente consegue visualizar, por exemplo, ali no gerenciador de dispositivo do Windows. Placa de processador, memória RAM, placa de vídeo. Ele vai controlar através dos drivers, né? Quem já mexe um pouco com computador, né? Quem é mais antigo também já pode ser que tenha pode ser que em algum momento teve dor de cabeça com driver, né? Eu vi uma época que era muito chato achar driver como é? De dispositivos, né? Principalmente na época do Windows XP, era uma chatice achar drive. E de que forma a gente usava antigamente o drive? O que o drive faz, na verdade? O drive é um programinha que ele é usado para o dispositivo entender as regras do sistema operacional e passar a funcionar naquele sistema operacional. E ao contrário também, o sistema operacional entender como o dispositivo funciona, que regras eles têm, que instruções. Vinícius, quer falar alguma coisa? Não, professor, eu ia comentar sobre essa questão do Windows XP, que quando instalavam, até mesmo anterior, que tinha que ser um drive para placa de som, um drive para Sim, placa de vídeo. exatamente. Era um drive para cada peça. Eu lembro uma vez que eu fui formatar o computador de um colega, que ele me pediu, né? Eu fazia na época, eu detestava fazer isso. Mas às vezes, como dava um trocado, eu acabava fazendo. Aí o pessoal já me conhecia e pediu, né? Eu formatei esse computador dele. Era o Windows, assim, era 7, era o Windows 7. Porque assim, o Windows 7 ele veio com uma coisa muito boa em relação ao XP. Muita coisa de drive ele achava sozinho, que é uma coisa que até tem aqui, daqui a pouco vai aparecer aqui. Ele achava no slide, ele achava sozinho o Windows 7. Mas nesse caso, nesse dele aí, não dava para conectar na internet porque era um computador que a placa de rede deu problema. Então era um computador offline, não dava para conectar na internet. Aí quando eu formatei esse computador dele, eu falei, caramba, eu vou ter que fazer igual a moda antiga do Windows XP, como é que eu vou achar esses drivers? E aí, na época do Windows XP tinha aqueles programas que ajudavam, né? Eu lembro que tinha aquele Everest, né? Deixa eu ver se aparece se você já viu esse ícone por aqui. Everest. Professor, era ruim quando tinha que instalar a placa de fax modem. De fax? Fax modem, para poder acessar a internet de escada para poder baixar os drives. Nossa, isso daí eu nunca precisei fazer, não. Mas realmente, imagina você instalar uma placa para funcionar a internet para depois você baixar as outras coisas. Era esse programa aqui, ó. Tá pequeno, mas esse programa aqui, você instalava ele e ele te dava muita informação. Ele te falava que modelo era o processador, que modelo era a placa-mãe. Ele dava o modelo de tudo ali. Ele dava até um diagnóstico assim, para o processador tá com tanto de temperatura, tá esquentando tanto. E aí com ele ficava muito mais fácil pesquisar as coisas e achar, mas ainda assim era meio chato. Ser velho é osso, né? Aida, não lembro, não conheço por esse nome, não. É porque eu acredito que o Everest era um programa que também fazia teste de estabilidade. Agora é o AIDA, é o Ah, é a tá. AIDA 64.
Não lembro dele fazer isso, mas se você está falando, eu vou acreditar. Mas eu só usava ele realmente para isso aí, para achar os drives. Aí então, continuando a história desse meu amigo aí, ele pediu para eu formatar. Eu falei, nossa, não funciona a internet, olha o meu azar, cara. E eu detestava me colocar em problema, porque eu odiava fazer isso, né? E aí eu pensei, cara, não funciona a internet nesse computador, como é que eu vou achar esses drives? Tem que fazer na moda antiga, né? Aí eu lembro que eu estava vasculhando o computador dele e eu deixei uma partição sem formatar, porque ele salvou os arquivos dele lá. Quando eu abri o disco D, tinha uma pasta lá escrito Drives. Mano, quando eu abri a pasta, acho que foi o paraíso, assim. Tava tudo lá, os drives. Eu falei, nossa, bendito a pessoa que guardou esses drives aqui nessa partição. Eu abri, fui instalando tudo e funcionou tudo. Eu falei, meu Deus, deu até um arrepio, só de lembrar. Satisfação. As felicidades que a gente tem, né? Enquanto técnico de informática. Agora está muito mais facilitado, porque o Windows já reconhece quase tudo. Não, então, hoje em dia tem isso, ele reconhece quase tudo, que era uma coisa que eu ia falar daqui a pouco. E o que ele não. É muito difícil ele não reconhecer. Eu lembro quando se lançou o 7, até impressora, você conectava a impressora lá, aparecia o drive da impressora no Windows Update. Eu falava, nossa, isso daqui é revolucionário. Então, hoje em dia, realmente não tem tanta essa dor de cabeça. Tem uma outra coisa muito específica que você tem que instalar o drive. Às vezes, uma placa de vídeo muito robusta, que ela tem programa de configuração, etc, etc. Aí você tem que instalar por fora para ela funcionar. Então, o que é o drive? Ele é um controlador de dispositivo, é um pequeno software que permite que o sistema operacional comunique-se com o hardware. Ele tem um conjunto de instruções e ele é como se fosse realmente um livrinho ali para ensinar o sistema operacional. Olha, o meu dispositivo ele funciona assim. Para você fazer tal coisa é assim. E aí o sistema operacional consegue entender o drive. E aí existe uma pergunta que eu trouxe aqui para a gente em relação a isso. Assim, todo dispositivo que você conecta no computador precisa de drive para funcionar. Todo, monitor, teclado, mouse, pendrive, tudo precisa. Placa de vídeo, placa de rede, placa de som. E aí eu trouxe essa pergunta aqui. Por que que o mouse funciona sem a gente precisar instalar nada? Porque alguns, antigamente precisava. Eu acho que eu até trouxe aqui. Deixa eu ver, eu acho que eu trouxe. Tem até uma curiosidade aqui, ó. Quando os primeiros mouses surgiram, cada fabricante tinha seu próprio driver. Então você imagina a loucura, né? Cada fabricante de mouse fazia um driver e aí você botava o mouse ali, ele não funcionava e você tinha que instalar o drive desse mouse. Isso daqui acontecia na época do MS-DOS, na época do Windows 3.1. Lá na aula que a gente fez lá, a linha do tempo, a gente falou um pouquinho, né, do Windows 1.0, 2.0, 3.0. E aí nessa época que era assim, cada mouse seu de fabricante, cada fabricante seu drive, e era assim. Quando foi que isso mudou? Isso mudou ali no final dos anos 90, quando eles padronizaram. Eles criaram um padrão e deixa eu ver se eu anotei aqui no meu roteiro, chama HID, que é a interface com o humano, né? É um driver genérico, é chamado de driver genérico, pré-instalado. O próprio sistema operacional você instala, ele já fica lá, esse driver genérico de mouse, de teclado, de pendrive, de monitor. E esse drive genérico, ele ensina de forma universal, eles padronizaram, todo mouse precisa seguir essas instruções. Então, você vai querer criar um mouse, você precisa saber quais são as instruções em relação a isso para você criar um mouse. E aí, baseado nessas instruções, você cria e ele já vai conseguir entender. Como é que funciona isso? Deixa eu ver se eu trouxe o passo a passo aqui. Nossa, eu acho que eu esqueci de anotar, mas funciona assim, ó. Você conecta um mouse. Esse mouse ele tem um identificador que chama ID mesmo, chama ID. Ele tem um identificador, por exemplo, o identificador do mouse é número 53. Não é assim, mas é só um exemplo. Número 53, ele conectou. O sistema operacional olha e fala, aquele ali ele tem o número 53. Deixa eu ver se tem drive por 53. Aí ele vê, a gente tem pré-instalado o drive para 53. Então, automaticamente já funciona o mouse. Isso daí
tem um nome para isso. Antigamente, esse nome a gente ouvia muito mais falar dele, hoje em dia não, nem tanto, que é plug and play. Você pluga e já usa. Antigamente não, era outra questão que a gente vai falar daqui a pouco. Então, ele tem drives pré-instalados. Como é que a gente consegue ver esses drives? Quando você vai aqui no gerenciador de tarefas do Windows, que a gente viu que o atalho é Ctrl Alt ESC ou Ctrl Alt Delete, parece que tem esses dois. Lá nos processos, se você vai lá para baixo, assim, tem várias coisas lá que às vezes a gente não entende o que é, são esses drivers aí. Então, o computador vê pelo ID do dispositivo se tem drive lá. Se tiver, já funciona. Se não tiver, ele tenta buscar da internet, né, como é hoje em dia. Se não tiver na internet, aí você tem que instalar manualmente porque é algo muito complexo. É verdade. Eu, por muito tempo, usei o Windows sem antivírus, né? Porque, como eu sei tomar cuidado, eu preferia, porque antivírus é uma coisa. Na época, né? Hoje em dia, tanto faz. Mas na época que você tinha ali 2 GB de RAM, para você botar um antivírus ali, pesava no computador, e aí eu preferia usar 100, sabe? 4 GB de RAM e tal, a gente, né? Aquela carroça e tal, para abrir os aplicativos. E aí eu prefiro usar sem antivírus. Usei por muito tempo sem antivírus. Mas hoje em dia, né? Pode instalar que 16 GB de RAM, 32 GB de RAM, e é tranquilo. Para quem chegou agora, a gente está falando de dispositivo de entrada e saída. Eu falei para eles aqui que dispositivo de entrada é tudo que você usa, você como usuário usa para entrar dado no computador. Então, um mouse, um teclado, leitor facial, leitor de íris, né, do olho, tudo esse dispositivo que está entrando informação no computador. E dispositivo de saída é quando o computador retorna alguma informação para a gente. Então, a tela do computador é uma saída, porque está retornando informação. E eu dei um exemplo bem diferente também, que é controle de videogame. Quando ele treme, ele está te dando uma informação que você está fazendo alguma coisa diferente ali no jogo. Isso é uma saída também. Então, só para resumir para quem chegou agora, graças à lei europeia já vem antivírus no próprio sistema. O próprio Windows ele tem o Windows Defender, ou é Defense, mas não é tão bom, né? É porque o que acontece? Vírus funciona assim. Você tem um vírus novo, o antivírus lança uma vacina para esse vírus novo. Aí lança um outro vírus novo, aí lança outra vacina para esse outro vírus novo. Então, se você não tiver um antivírus atualizado, você sempre vai estar vulnerável. Porque sempre estão lançando coisa nova por aí. Então é assim que funciona. Por isso que esse do Windows, ele protege até certo ponto. Até um firewallzinho que ele tem ali protege até certo ponto também. Esses ele realmente bloqueia, porque o sistema RP, às vezes, não é feito ali seguindo, né, todos os princípios, etc, etc. Então, às vezes, tem antivírus que reconhece como programa suspeito, né? Então, eu estou um pouco desatualizado de Windows, né? Faz uns anos aí que eu uso Mac. Então, eu só uso Windows nas escolas onde eu dou aula. É verdade, é verdade. Chega a atualização do Windows Defense no próprio Windows Update. E aí, se você ficar atualizando por lá... eu sou propagandeador de Mac, que eu vou convencer vocês a ter um Mac daqui a pouco. Brincadeira. Não, eu só não vou convencer vocês a ter Mac porque se vocês quiserem ser programadores, tem sistema melhor para programar. Por exemplo, o Linux é melhor para quem é programador. Mas como eu não sou de back-end, eu sou de front, então para mim tá maravilhoso. Oxe, o Mac, eu até falei, não sei se eu falei isso aqui na aula de sistema operacional, acho que eu falei isso na aula de organização e arquitetura de computadores. Antigamente, tá, foi, porque eu dei uma aula sobre tecnologia ARM, né? A gente não vai ver isso aqui porque é de organização e arquitetura de computadores, mas a tecnologia ARM, que é o que rivaliza com a arquitetura da Intel, ela revolucionou, né, tudo aí, porque o Mac lançou e dentro de um chip eles botaram memória RAM, memória de vídeo e processador, então isso daí fez gastar menos energia, tem várias vantagens. Então, o Mac, cara, ele tem um negócio assim que é inacreditável. Quem usa notebook sabe quanto é ruim bateria.
seu notebook dura ali 2 horas de bateria, 3, quando tá novo dura mais 5. Cara, o Mac dura 18 horas de bateria. Mais até se você só ficar fazendo coisa leve, assim, tipo 19, 20. No primeiro dia que eu usei o meu, ele ficou mais de 24 horas aí. Então é surreal hoje em dia conseguir que um Mac tenha bateria como se fosse um celular, ou seja, ficar o dia inteiro. Então conseguiu por causa dessa nova arquitetura aí, a arquitetura ARM. Então beleza, bora voltar aqui. Então por que o mouse funciona sem instalar? Porque o próprio drive do mouse, lá no final dos anos 90, foi padronizado, uma espécie de drive ali, e que todos os mouses entendem, todos os teclados entendem, todos os monitores, aí não precisa. Também já falei aqui como que o sistema encontra o drive, né? Existe um identificador no dispositivo e ele sabe pelo identificador qual é o drive daquele dispositivo. Já falei dessa curiosidade aqui também para vocês. Cara, tinha alguma coisa que eu queria falar. Olá, professor Douglas. Boa noite. Tudo bem, Josi? Interromper um pouquinho a tua aula? Fique à vontade. Olá, pessoal. Boa noite. Pessoal, eu estou passando aqui para dar um recadinho para vocês, falando referente a alguns e-mails que eu venho recebendo, tá? Primeiro, referente aos certificados que vocês postaram. Boa noite, Vinícius. Que vocês postaram e que foram indeferidos. Aí vocês estão mandando e-mail perguntando o porquê, né, que foi indeferido e tal. Tá? Aí tem vários e-mails referentes a isso, eu não respondi. Outros e-mails é referente a... Boa noite, Rafael. Outros e-mails que eu estou recebendo é referente ao prazo das atividades de estudo. Pessoal, é o seguinte, não estou respondendo agora, por quê? Como já tinha comentado para vocês, o MEC me visita referente ao nosso curso de ADS, então, tem que estar tudo certinho, tem que dedicar ao MEC, tá? Reuniões, documentação, esclarecimentos, tudo com o MEC. Então, até quarta-feira, gente, eu não vou responder os e-mails, tá? Até quarta-feira eu não consigo, porque é bem puxado, e isso daqui é importante para a faculdade, mas é para vocês também, tá? Para vocês e para quem colou grau. Por quê? Se a gente não conseguir passar pelo MEC, quem recebeu o diploma, eles podem tomar, tá? E vocês não conseguem receber o diploma, tá? Então, assim, documentação, tudo detalhes, eles olham detalhe por detalhes, eles olham tudo do curso, tá? Desde quando foi criado até agora. Tudo de vocês, documentação de vocês, tudo. Então, eu só queria pedir para vocês um pouquinho de paciência, tá? Com esses e-mails aí, tá? Mas a partir de quinta-feira, tá? A faculdade está indo bem nessa avaliação do MEC. Olha, Lucas, tá. Mas eu vou falar para você, o dia mais assim é quarta-feira, tá? Quarta-feira é o dia mais que o MEC vai exigir mais, tá? Então, eu preciso desses dias, desses momentos para me dedicar a isso, tá? Então, por isso que eu estou aqui. Vai sim, Gabriel, vai sim. Tá? Então, é por isso que eu estou aqui, passando aqui para vocês, para falar que eu não abandonei vocês, tá? Que eu não estou dando atenção, que eu não ligo, isso ou aquilo, não é nada disso, tá? Estou passando aqui para esclarecer para vocês que, por enquanto, eu não vou responder aos e-mails de vocês. Tá? Então, só um pouquinho de paciência. Quarta-feira é o dia, como eu estou falando, é o dia mais pegado, tá? Eu tenho reunião com o pessoal do MEC na quarta, das 8 da manhã até as 7 da noite, assim, para, acho que 1 hora e meia de intervalo para o almoço e depois volta, tá? Então, assim, eles estão conferindo, já coloquei toda a documentação no Drive, eles estão conferindo, só que eles conferem, aí eles mandam, eles perguntam, aí eu vou respondendo, não está certo, peraí, faltou isso,
correndo atrás e fazendo, tá? Porque a quarta-feira é o ponto crucial. Tá? Então, assim, referente aos certificados, o que acontece? Eu vou pedir para vocês, novamente, para aqueles que tiveram certificados indeferidos, para postar esses certificados novamente, tá? O que acontece? O pessoal estão validando, tem um pessoal novo trabalhando com a gente, tá? Inclusive o Vlad, que ele está aqui. E aí tinha algumas coisas, né, Vlad? Então, algumas coisas que passou assim despercebido, e como eu estou dando atenção ao MEC, eu não consegui dar atenção a isso, tá? Dar atenção ao Vlad para isso daí, tá? Então, eu vou pedir para vocês fazer a postagem, para o Vlad, ele vai validar novamente, tá? Eu sei que tem certificado de inglês, eu sei que tem certificado de curso da área de TI. Eu vou, assim, passar novamente por cima o que não é aceito. Se você entrou, vamos supor que você entrou agora, dia 27 de outubro, entrou hoje no curso, você fez a matrícula hoje, tá? Você fez um curso mês passado, esse diploma não vale, tá? Só vale os diplomas de curso que vocês fizeram após a matrícula de vocês no curso, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, só vale acima de 2 horas. Menos de 2 horas não vale. 1h30, 1h40 não vale. Vale no máximo 20 horas, tá? Eu fiz um estágio, deu 200 horas, é validado 20 horas, tá? Eu fiz um curso de 20 horas, validado 20 horas. Eu fiz um curso de 1.200 horas, né, que é o curso total de inglês, vai ser validado 20 horas, tá? Precisa ter no certificado para ser validado o quê? A data que foi feito o curso, e isso, fiz um curso 36 horas, não foi aceito. Então, William, por favor, posta novamente, tá? Esse certificado aí. E precisa ter a data e a quantidade de horas do curso, porque senão a gente não consegue fazer essa validação, tá? Se não tiver lá especificado, o curso foi 10 horas, 15 horas, 20 horas, a gente não consegue, tá? Então, precisa ter data, precisa ter as horas. Quem envia aqui provavelmente... Isso, Gabriel, por favor, tá? As atividades de estudo de vocês, eu estou recebendo, já recebi vários, ainda estou recebendo, tá? MEC para engenharia de software vai vir. O que acontece, Vitor Hugo? A gente solicita... quando abriu o curso, o MEC veio e ele... validou o curso, então ele autorizou, abriu a DS, abriu a engenharia de software. Só que agora, alunos que vão fazer a graduação, quando a primeira turma do curso vai fazer a graduação, a gente tem que solicitar a nova visita do MEC. Então, nós tivemos cursos que graduaram, então nós solicitamos, eles vieram agora essa semana. A primeira turma de engenharia de software vai colar grau, eu acho que nós estamos 25, 26, acho que 27. Assim, a gente já solicitou, tá? A gente já entrou com a solicitação no MEC para o curso de engenharia de software. Mas o que acontece? O que eles verificam? O prazo mais próximo da turma colar grau. Então, provavelmente, a partir do ano que vem, eles já vão marcar. Só que, assim, a gente não sabe, a gente solicitou, pode ser que eles marquem a visita em janeiro, pode ser que é em fevereiro, junho, julho, pode ser que seja em dezembro, tá? Eles vêm próximo, antes da primeira turma do curso ser colar grau. Então, como vocês já estão entrando aí, finalizando, tem turma que está finalizando o segundo ano da engenharia, nós já fizemos a solicitação. Aí, do ano que vem até o final do ano, o MEC vem, tá? Aí não é com a gente, tá? Aí vai depender do MEC. Só que, olha só, a partir de 2027, o MEC vai vir a cada 2 anos. A gente vai nem precisar pedir que o MEC virá a cada 2 anos, ele vai vir para fazer essa verificação, essa análise. Então, assim, tudo do curso tem que estar funcionando redondinho, tudo, tá certo? Então, pessoal, peço aí para vocês a compreensão aí, tá? Semana que vem eu volto aqui para falar para vocês como que foi a nossa conversa lá, que retorno, só que a nota demora uns dias ainda para sair,
tá? E quando sair a nota, virei aqui e falarei para vocês quanto foi a nossa nota, tá certo? Então, pessoal, boa aula aí, tá? Obrigada. Eu estava aqui, as aulas eram narradas. Será que é comigo, Gabriel? Deixa eu ver. O Gabriel colocou aqui. Ah, eu agradeço, Rafael, aí pela sua... Sim, Elcio, eu sempre estarei aqui, tá? E a gente vai, o ano que vem, a gente estará mais próximo, tá? Vou marcar mais reuniões com vocês. Eu sei que tem atividade de extensão, de algumas turmas que estão aqui, que querem fazer, que querem entender como que faz, tá? Então, o ano que vem eu vou passar certinho para vocês, tá? A gente vai fazer umas reuniões, vou passar para vocês, tá? Então, por enquanto, tranquilos, não tem nada assim que está pegando aqui nessa turma aqui, tá bom? Então, a partir de quarta-feira eu já começo a responder os e-mails de vocês, tá? Pessoal, obrigada aí pela compreensão de vocês, tá? E vamos ficar na torcida aí que nossa DS vai para cima. Depois nós vamos levar engenharia de software, tá bom? Boa aula aí, professor. Desculpa aí atrapalhar de vocês, mas eu precisava dar Tudo esse bem. recadinho, precisava informar eles que eles não estão abandonados, que eu não deixei de responder, tá bom? Obrigada aí, gente. Elson, dúvida? Rapidinho, então, Elson, para eu poder sair daqui e deixar o professor dar aula. Elson? Sim, eu sei que alguns alunos tiveram problema aí, né? Só que a faculdade colocou uma empresa, a princípio, para fazer os recebimentos. Então, assim, como foi colocado no sistema há pouco tempo, aí acontece esses problemas que aconteceram com vocês. Eu sei que causou desconforto, né, para alguns e tal, eu entendo, mas vocês também entendem também que quando a gente vai informatizar, pode ser, viu? Sistema feito por estagiário, viu, Código? Mas o que acontece? Está informatizando, estão fazendo os cadastros lá, então alguns problemas pode ser que aconteça e aconteceu com alguns alunos aí, tá? Mas ou envia o comprovante do pagamento por WhatsApp para a empresa, ou manda para a secretaria, que a secretaria já entra em contato com ele e já resolve isso para vocês, tá? Sim. Ai, que bom, Kleber, obrigada. Sim, Elcio, vai continuar do mesmo jeito, só que ao invés de pagar aqui para a secretaria, vai ser pela empresa a princípio, tá bom? Tchau aí, não quero mais atrapalhar a aula de vocês aí. Tudo bem. Bom, obrigada, professor. Tchau. Tchau. Ah, tá. O Guimarães falou de voz de IA, achei que você estava falando da voz da Josi, dos vídeos do curso, né, que às vezes na verdade ela tem uma voz, tipo assim, bastante formal quando ela cria os vídeos. Achei que você estava falando disso, mas era de outra instituição que estava usando voz de IA, né? Curioso, porque curso à distância já é uma modalidade, acho que muito solitária, né? E aí, para colocar a voz de IA para dar aula, deve ser um negócio assim, sei lá, acho que o ser humano não consegue, acho que não consegue prestar muita atenção, né? Tem que ter um pouco de fator humano, né? Acho que estão indo longe demais nisso daí. Eu já vi eu tentei fazer à distância muito tempo atrás, quando eu tranquei meu curso, e assim, o curso era basicamente passar slide, assim, não tinha nem professor. Eu falei, não vou conseguir ver isso daqui não, por 2 anos e meio. Aí difícil, não tinha nem voz, para você ter ideia, né? Isso lá no meu estado. Aí eu desisti de fazer a distância naquela época. Mas depois eu voltei, eu acabei me formando à distância. Eu comecei no presencial e acreditei e me formei à distância. Então, né, você não tem... É um tom só, sabe? Você não pode conversar de outras coisas com as pessoas, sabe? Fica um negócio muito, muito mecânico. Então, voltando aqui, vamos revelar a idade de novo. Quem aí lembra da época que você colocava um mouse no computador
E o mouse, às vezes, travava. Tipo assim, você estava ali mexendo e ele travava e parava de funcionar. Aí você tinha que tirar e botar de novo, aí voltava a funcionar. Ou, às vezes, quando você tirar, batia sem querer, alguém batia ali atrás sem querer no cabo, saía. E aí, quando você botava, não funcionava. Alguém lembra disso? Um mouse que, ou teclado que, quando você botava, não funcionava? Por que que isso acontecia? Vamos lembrar aqui. Porque antigamente existia uma entrada chamada PS2, que não era PlayStation 2 naquela época lá, era essa entrada aqui, ó. Que era uma entrada roxa e uma verde. Não era entrada USB. Era essa entrada aqui, ó. Era uma. Agora eu não lembro qual que era de teclado e qual que era de mouse, mas era essa entrada aqui. Tem uma impressora que é assim? Sim, no início da aula a gente falou sobre esses mouse de bola aqui. Essa entrada era uma desgraça. Primeiro que às vezes ela ficava até meio de mau jeito. É difícil você quebrar uma entrada USB, a não ser que ela esteja aqui e você bata assim, né? Mas essa entrada aqui, ela era muito fácil, assim, de ficar, tipo assim, de mau jeito e dar esse problema. Por que que dava esse problema? Nessa época aqui, não era chamado de plug and play, como é hoje. Hoje você conecta, usa. É plug and play. Conecta e já usa. Nessa época aqui não era. Esse tipo de mouse não foi feito para ser ligado com o computador ligado. Então, por isso que não podia tirar. Se você tirasse, corria a chance de quando colocar não funcionava, às vezes. Porque não foi feito para usar dessa forma. Esse tipo de entrada é para você colocar com o computador desligado. Por quê? Porque ele era fincado numa entrada que era um controlador que ia meio que direto na placa-mãe ali, e dava problema por diversos motivos. Primeiro que essa entrada da placa-mãe não foi, ela é como se ela, deixa eu ver qual que é a palavra aqui, não tem isolamento elétrico. Aquela entrada, ela não tinha isolamento elétrico como tem o USB. No USB você não pega choque. Se você tiver aterramento ali na sua casa, você não pega choque no USB. Nessa entrada você pegava choque, porque ela não tinha esse isolamento elétrico. E também esses pinos aqui, eles davam uns picos de energia pelo fato de ser uma ponta. E aí, quando você botava ali, dava esses picos de energia e podia passar por aqui. Porque imagina, você tem umas 5 entradas. Aí imagina que uma pega primeiro lá na placa do que as outras e tal. Então, às vezes, o que acontecia é que entrava informação corrompida. E aí dava ali um travamento ali e não funcionava. Então, essa entrada aqui ela causava muito problema. Eu não sei, eu não sei nem por que demoraram tanto para trocar, porque demorou um tempo. Eu lembro que tinha USB, mas mesmo assim, essas entradas aqui elas duraram por muito tempo, principalmente a entrada de teclado. A de mouse, construíram muito mouse USB rápido. Agora, de teclado, eu lembro que demorou um tempo para aparecer os teclados USB. O Codemei falou que tem uma placa-mãe com entrada PS2. Na antiga casa eu tinha também, minha avó tinha uma placa-mãe antiga. Sim, sim, existe até hoje. Ainda tinha esse risco, né? O mouse é verde, estão falando. É verdade, ainda tinha isso, né? Amassava e dava para desamassar o pino. Ainda tinha um outro problema que eu anotei aqui. A partir do momento que o mouse é ligado, ou seja, já tem um drive lá. Um drive lá, como a gente comentou que tem um drive. Então, quando você tira esse dispositivo aqui e bota de novo, é como se desse uma espécie de bug. O computador vai. É como se ele lesse uma segunda vez o que já tinha. Então, isso daí também dava um desencontro de informação. Então, era só desgraça esse plug aqui.
Aí eu anotei aqui uma data, né? O mouse USB, ele meio que foi por volta ali de 2004, 2005. Começou a surgir, etc. Só que eu acho que não foi nessa época que os primeiros que eu vi, foi bem depois. Porque quando começa a surgir, tipo assim, surge nos Estados Unidos, surge na Europa, aí vem aos pouquinhos no Brasil, é igual velocidade de internet. Nossa, que demorou para vir velocidade de internet aqui no Brasil. E outra coisa que eu notei aqui, que eu esqueci de botar no slide, é que o USB ele tem camada de isolamento elétrico contra pico de energia. Dificilmente vai queimar um mouse, um teclado quando dá pico de energia. Eu nunca vi na minha vida. Pode acontecer, assim, um negócio muito estranho e tal, pode acontecer. Mas eu nunca vi na minha vida por causa de pico de energia. Eu já vi fonte queimar, placa-mãe, etc, sabe? Por causa de pico de energia. Agora, teclado e mouse USB, por causa de pico de energia, é muito difícil. E aí uma curiosidade que eu trouxe para vocês aqui é que antigamente no próprio manual dos dispositivos vinha uma mensagem escrita assim: não conecte ou desconecte dispositivos PS2 com o computador ligado. Cara, eu acho incrível que ninguém sabia disso, cara. Eu não sabia na época, eu vim descobrir isso bem depois, nem na faculdade eu soube disso, foi curiosidade mesmo de TI, de internet, etc. Não sabia que no próprio manual tinha essa instrução. E eu acho que assim, todo mundo que eu conhecia também não sabia, porque o pessoal sempre, não tá funcionando direito, tira e bota. Mas não era para fazer isso, né? Porque não, na verdade não é nem para funcionar com o computador ligado. E uma outra curiosidade, essa daqui é engraçado. Eu perguntei pro chat assim, me diz curiosidade sobre dispositivo de entrada e saída. Nossa, ele me deu uma piada que ele mostrou até uma carinha de sorriso. Ele disse assim, ó, havia PCs que até nem iniciavam se o teclado PS2 não estivesse conectado no momento. O teclado não iniciavam se o teclado PS2 não estivesse conectado no momento da partida, que liga o computador. A BIOS parava com uma mensagem. Olha a mensagem que aparecia na BIOS. Keyboard not found. Press F1 to continue. Ou seja, teclado não foi encontrado. Aperte F1 para continuar. Tipo, aí o chat deu até uma risada, né? Porque apertar F1 sendo que o teclado não está funcionando. Antigamente tinha esse tipo de coisa. E é incrível como... Isso aí, sabe o que é isso daí? É um problema que ninguém para pensar. Eu lembro que, assim, eu vou dar um exemplo muito louco, porque é o único que eu lembrei agora na cabeça é tipo, não sei se vocês assistiram Game of Thrones, assim, tem uma temporada do Game of Thrones que eles estão enfrentando aquele Rei da Noite, aquele zumbizão que quando ele levanta a mão assim, os mortos levantam, né? Aí tem uma cena lá que eles estão escondendo as mulheres e as crianças. E aí um dos lugares que eles botam para esconder elas é num mausoléu, assim. E aí, quando lá fora eles estão lutando e tal com o zumbi, e aí quando o chefão lá faz todo mundo levantar, os mortos que estavam dentro do mausoléu começam a levantar. Então, tipo assim, eles foram esconder as mães e as crianças dentro do lugar que tinha um monte de gente morta, sabendo que o cara ia levantar. E aí, tipo assim, esse tipo de coisa de roteirista é uma coisa que ninguém para pensar, sabe? Tipo, passa, sabe? Então, esse tipo de mensagem aqui, meio que passa, é um negócio besta, engraçado, só que passa às vezes, assim, ninguém presta atenção, ninguém lembra, assim, e acaba passando. Então, antigamente tinha muito esse tipo de contradição, né? Tipo, aperte F1, mas o teclado nem tá funcionando. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que de dispositivo de entrada e saída, eu tinha preparado, era isso. Para quem ainda não chegou nessas, nessa, nessa disciplina lá no curso, eu recomendo que veja, até porque vocês têm a prova e também porque tem um pouco mais de informação. Por exemplo, eu falei de drive, que o drive é uma forma do dispositivo do sistema operacional lidar com o dispositivo, só que outra forma de lidar é uma coisa que o sistema operacional faz é que chama de interrupt. Para ele saber que o dispositivo de entrada ou saída precisa de ajuda, ele faz um negócio que chama interrupt.
E aí tem uma aula lá que explica legal essa parte do interrupt. Tá, deixa eu ver o comentário aqui. É verdade. E assim, se você for estudar por ChatGPT, é interessante você sempre se basear em uma bibliografia. Porque às vezes o ChatGPT ele pega informação de tudo quanto é lugar, ele pode pegar informação de blog, por exemplo. Se ele pega informação de um blog que alguém escreveu, pode ser que a pessoa escreveu coisa errada. Então sempre pede para o chat se basear em uma bibliografia. Fala assim, chat, quero entender sobre tal coisa, mas me traz informação baseada no livro tal, tal, tal. E aí ele vai te trazer só coisa baseada naquele livro, que aí, como o livro existe um filtro, né, de bibliografia, é melhor do que você simplesmente só perguntar, porque ele pode te trazer coisa de blog ou de vídeo, ou alguma coisa assim, sabe? Não confiável, porque o chat, ele é uma ferramenta que adianta muito a nossa vida, mas ele ainda erra muito. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui no slide. Não, de dispositivo de entrada e saída era isso. Então agora eu vou comentar um pouco de macOS. Nas primeiras aulas, para quem não estava, o que eu falei? Eu falei, vou trazer um pouco de familiaridade para vocês de macOS, porque às vezes a gente não sabe o lugar que a gente vai trabalhar. Eu lembro que eu já fui trabalhar num lugar, o primeiro emprego de front-end que eu tive foi numa empresa que fazia site, e a gente começou usando Windows, mas do nada o chefe ele encasquetou que ele queria usar Mac, assim. Do nada ele achou legal, achou bonito e tal. E aí ele foi comprando aos poucos. Ele comprou um para ele, depois ele comprou um para o outro carinha lá que trabalhava com a gente, aí por fim sobrou. Depois ele pegou um muito bom para ele e me deu o dele que era mais fraquinho. Aí ficou todo mundo com o Mac lá. E aí foi o. Assim, obviamente só tinha usado o Windows naquela época ali, eu não tinha faculdade ainda, era por volta de 2000 Trabalhando. 2010. Cadê? Vira ela! Ai, não dá! Seu microfone Puxa tá. a porta! Ô, Vlad. Abre mais a porta. Vlad. Vou ver de português. Tá. Então, é o tutor, sem querer, ele esqueceu. O que eu tava falando mesmo? Do Mac, né? E aí esse meu chefe, ele trocou todos os Macs. Aí eu cheguei lá, né, para trabalhar e, nossa, eu fiquei muito perdido, assim. Eu falei, meu Deus, por onde eu começo? Primeiro que você se acostuma com Windows, né? Então, você se acostuma a fazer Ctrl+C, Ctrl+V, por exemplo. Aí no Mac é um botão, não é no mesmo lugar que fica, é Command, né? Command+C, Command+V. Você se acostuma a fechar a janela no... Vou até mostrar na minha tela agora. Você se acostuma a fechar a janela no lado direito, que tem lá o xizinho, o botão e tal. Aí você vem para o Mac e é bem aqui que fecha no lado esquerdo, né? Mas é o mesmo... Oi, gente, por favor, permaneça na aula que o professor ele vai voltar, tá? Quem sabe faz ao vivo, aí acontece essas coisas, normal. Não vou nem dizer o que aconteceu aqui, né? Vou nem dizer o que aconteceu. Isso que acabou de acontecer, quando a gente tiver aula de usabilidade... Quando a gente tiver aula de IHC para engenharia de software, eu vou falar sobre isso para vocês. Tipo, você não pode criar um sistema onde você está fazendo uma coisa importante e simplesmente o negócio fecha sem te dar uma mensagem se você realmente quer fazer aquilo. Tipo, você não pode criar sistema assim. Isso daí é uma regra de usabilidade, que a gente estuda em UX, a gente estuda em interação humano-computador. Então, não dá para eu clicar ali sem querer e fechar tudo, sabe? Atrapalha a nossa vida.
Então, isso aí eu sempre coloco em coisa que eu crio, site, etc. Quando você vai fazer alguma coisa perigosa, você tem que mandar uma mensagem ali. Tem certeza que você quer fazer isso? Então, beleza. Já aprendemos aqui que fecha no lado esquerdo do Mac. Deixa eu compartilhar de novo a tela aqui. E pior que eu não entendo de Meet, eu nem sei o que acontece quando sai. Caiu para vocês ou vocês continuaram na chamada? É aula prática, né, Gabriel? Ah, tá, ainda bem. É só eu cair, então. E pior que fechou tudo aqui, eu tive que abrir todas as abas. Eu lembro que. Tá, nesse sentido, o Windows vai ganhar, porque eu lembro que no Windows, quando você tenta fechar todas as abas, ele não deixa. Ele deixa fechar uma aba. Então, se eu fechasse sem querer a aba da Meet, tudo bem, mas eu cliquei ali para fechar a janela inteira de todas as abas. Então, não era para isso aqui acontecer. Mas tudo bem. Então, deixa eu compartilhar de novo a tela aqui. Então, né, foi um choque para mim. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês? Eu queria fazer uma situação hipotética. Vocês acabaram de chegar num lugar para ser desenvolvedor front-end, full stack, back-end, e usa Mac lá. Então, o que é... Nossa, está aparecendo uma legenda aqui, não sei por quê. Então, não sei onde desativa isso. Deixa eu ver aqui. Eu não sei mexer em Meet, cara. Faz tempo que eu não uso Meet. Eu não sei onde tira essa legenda, mas acho que vai ser só nessa tela, assim. Tá. Então, chegamos aqui num lugar que usa Mac. O que a gente precisa saber, assim, o básico para usar Mac? Primeiro, existe questão de interface, né? Quando você quer instalar alguma coisa no Mac, o que você faz? É meio parecido com instalar aplicativo. Quando você instala um aplicativo no celular e no iPhone, é meio parecido. Então, aqui na tela principal, eu trouxe dois exemplos para vocês. Às vezes você vai baixar um aplicativo na internet e, assim, você está trabalhando lá. Eu quero baixar um Opera, quero baixar um Google Chrome. Quando você entra nesses sites para baixar, automaticamente, Vlad, se você estiver ouvindo, se a tela parar de compartilhar, você me avisa, tá? Porque do nada, quando eu estou em tela cheia, para de compartilhar, eu não entendo por quê. Então, você me avisa se parar de compartilhar. Ou então alguém manda mensagem no chat que vai apitar aqui, aí eu vou ler. Então, quando você entra num site para baixar um programa, Google Chrome, Opera, etc., ele já identifica que você está usando um sistema diferente, né? Quem usa Linux, às vezes, também tem isso no Linux, né? Você vai lá e ele já te mostra a versão do Linux. Então, aqui no Mac é a mesma coisa. Já te mostra lá para você baixar a versão para Mac. Então, você já baixa a correta, não tem erro. E às vezes ele baixa aqui, igual esse Opera. Se eu der 2 cliques aqui, nesse ícone do Opera, isso aqui é um instalador, é como se fosse o .exe. Ele vai abrir um instalador semelhante ao do Windows, que ele carrega ali uma tela, aí tem lá a tela para ir para Next, para passar, e você instala. Não é muito diferente. O que é diferente é quando você baixa esse tipo de instalador aqui. E aí, esse daqui é como se fosse um gerenciador de instalação, e esse daqui é como se fosse realmente o exe, que no caso do Mac é DMG, é um instalador. Então, se eu der 2 cliques aqui, o que acontece? Como é que instala esse programa aqui? Dei 2 cliques, ele aparece essa tela aqui. Então, para instalar o Microsoft Edge aqui, coisa que eu jamais faria no meu computador, é só um exemplo, porque faz tempo que eu não uso, né? Se bem que melhorou muito, né? Na época que era Internet Explorer, assim, era muito ruim. Esse daqui, quando ele veio, ele melhorou muito em relação ao Internet Explorer, mas eu continuo não usando. Prefiro usar Chrome, Safari, Brave e Firefox e Opera. Eu uso vários porque eu sou front-end, né? Então eu preciso testar em vários navegadores. E aí, como é que instala? Basta, na verdade, arrastar. Você está arrastando... Parou a tela, professor. Tá. Então, você está... Você está arrastando a aplicação para dentro da pasta de aplicativo. Então, se você fizer isso, ele vai começar o processo de instalação, vai carregar uma barra,
vai instalar, etc, etc. Aí depois esse aplicativo ele vai aparecer aqui dentro, esse íconezinho aqui de dois rostos, é como se fosse o Windows Explorer do Windows, né? Aqui no Mac chama de Finder. Então, aqui na lateral esquerda existe algumas opções. A mesa, que é o desktop, documentos, download, filmes, recente, aplicativos. Aqui tem alguns ícones que dá para você botar como se fosse um post-it ali para identificar pastas, aí fica mais fácil de achar. Então, aqui em aplicativos, depois que você arrastou lá o ícone, ele vai instalar, fazer o processo de instalação sozinho. Às vezes eu tenho ali um botão de OK, done, etc., mas rapidamente ele já aparece aqui. Então, ele vai aparecer aqui na lista de aplicativos aqui. Todos os programas que eu tenho instalado aqui estão aqui. Então, arrastei para lá, já instalou. É só isso. Então, você chegou lá na empresa, está usando o Mac, precisa instalar um Visual Studio Code, precisa instalar um navegador, vários programas que você usa aí na sua estação de trabalho para fazer o seu trabalho. É dessa forma que instala. E como é que desinstala se você instalar alguma coisa que você não quer? Isso daqui eu demorei a aprender. Eu estava usando o Mac já tinha até uns meses e eu não sabia como que desinstalava. Para desinstalar, você tem que arrastar esse ícone aqui para o ícone da lixeira. Então, você pega aqui e arrasta até aqui o ícone da lixeira. E aí ele vai fazer o processo de desinstalação. Ele vai tirar daqui o programa. Então, é bem simples. Então, o próprio site identifica que você está usando o Mac. Você baixa um arquivo DMG, ou um desse daqui, às vezes é esse daqui. Não tem muito mistério para instalar. Botou ali tudo o que você quer. Então, assim você já consegue trabalhar. E aí existe a parte da interface, né? Dá para você colocar alguns aplicativos, aparece aqui embaixo. Fica aparecendo iPhone ou smartphone. Isso aqui chama Launchpad, que é onde fica também. Existe a possibilidade de você ver os arquivos por aqui, os aplicativos, né? Tudo que está instalado. E é aqui que a gente acessa o gerenciador de tarefa do Mac, que aqui não chama gerenciador de tarefa. A gente falou sobre gerenciador de tarefas nas primeiras aulas. Aqui é na pasta Outros. Aparece aqui nessa pasta chamada Outros, e aí você abre... Aqui tem várias coisas de configuração que é interessante olhar quando você está aprendendo sobre Mac, para fuçar, por exemplo. Tem aqui o terminal, né, que é uma espécie de... do CMD do Windows, né, é o terminal aqui. E aí é monitor de atividade, o nome aqui do gerenciador de tarefas do Mac. E aí aqui vai ser parecido com o gerenciador de tarefas do Windows, né? Eu mostrei isso nas primeiras aulas para quem não estava, né? Aqui você tem a porcentagem de CPU usada. Quando você clica aqui na aba de memória, você tem o quantos megabytes os programas estão consumindo de memória. Então, o Google Chrome está consumindo aqui 727 megabytes. Aí tem uma outra aba que está consumindo 232. Aí tem, por exemplo, aqui outros programas que ficam em segundo plano. E aqui para baixo foi aquilo que eu falei, né? Pode ser que tenha algum drive por aqui. Eu não consigo reconhecer pelo nome, mas alguma dessas coisas aqui faz algum dispositivo funcionar. Existe também aqui é bem completinho esse monitor de atividade, que é o gerenciador de tarefas, que ele também tem uma aba de energia aqui. Ele tem a aba de disco, que também tem no Windows, né? Para você ver aí. Quando você está copiando alguma coisa de pasta, isso daqui se movimenta mais. Mas ele tem algumas informações aqui embaixo. Olha aqui. Essa sigla aqui, ES, é a sigla do que a gente está aprendendo hoje, que é dispositivo de entrada e saída. Então, ES é de entrada, S de saída. Então, entrada de leitura, saída de gravação. Ele tem um controle aqui, ele gera um gráfico. Ele tem, olha, giga de dados lidos, dados gravados, dados lidos acho que é por segundo, e dados gravados por segundo. Então, esses dois aqui de baixo, quando você copia alguma coisa para uma pasta, ele vai agindo, né? Ou então, quando você está mexendo alguma coisa que requer memória. Ele também tem uma aba de rede, que também tem no Windows. E quando você quiser encerrar um programa que está travado, aqui no Mac nunca me aconteceu de travar. Dizem que o Mac não trava. Eu acho que trava. Eu já ouvi falar que trava, mas, tipo assim, é muito raro, sabe? Mas se alguma coisa não estiver respondendo como deveria, é igual no Windows, você seleciona. Por exemplo, eu estou com o Steam aberto aqui, nem sei porquê, mas está aqui em segundo plano.
e aí tem um X bem aqui, que a gente faz encerrar, ou se estiver muito difícil de encerrar, você pode forçar o encerramento, que ele dá como se fosse um hard reset ali, e ele encerra. Igual no Windows, né? No Windows eu acho que é botão direito. Não, acho que se selecionar deve ter lá forçar, parada. Agora eu não lembro, faz muito tempo que eu vi o gerenciador do Windows. Então, para fechar, aplicativos é aqui, né? Monitor de atividade. Existe algo no Mac que é muito útil, que chama Spotlight, que é isso daqui, ó. Ele aparece... Que eu me lembro que estava aqui, mas é esse botão de pesquisa aqui de cima, ó. Tem uma bandeja aqui. Eu lembro que no Windows isso aqui é chamado de bandeja. No Mac eu não sei como é que é chamado. Na verdade, bandeja é um nome bem antigo. Quando eu fiz curso de informática, ali por volta de 2006, chamava isso daqui de bandeja. Essa parte aqui que tem horário, calendário, eu me acostumei a chamar assim. Eu nem sei se hoje em dia ainda chama assim. E aí aqui esse botão de pesquisar, aí aqui, olha, aparece busca do Spotlight. Isso daqui é uma espécie daquele buscador do menu inicial do Windows, sabe? Você clica no menu inicial do Windows, aparece ali uma barra para escrever. Então, tudo que você escreve ali, ele acha, né? Então, é isso aqui, ó. Você vem aqui na barra de pesquisa, quero abrir calculadora. Eu uso muito isso daqui. É porque tem um atalho, né, que é Ctrl barra de espaço. No caso aqui, Command, né? Command barra de espaço. Aí ele abre isso daqui. Então, tudo que você escrever aqui, ele vai achar. Então, por exemplo, monitor de atividade. Aí ele acha que o monitor de atividade, você dá Enter, e ele abre isso daqui. Para quem usa Mac, é muito útil esse Spotlight aqui, para achar as coisas, né? Atalho Command barra de espaço, então vem na lupa aqui em cima. Aqui nessa bandeja tem informações iguais do Windows. Então, tem calendário, tem horário, tem o Wi-Fi aqui para conectar. Eu estou usando um fone de ouvido. Quando ele identifica que tem mais, ele dá a opção de trocar. Tem a opção de bateria. Tem uma opção interessante aqui, que é esses dois negocinhos aqui, que você consegue mexer em algumas coisas. Por exemplo, tela. Quando você clica aqui em tela, tanto dá para mexer em brilho, como dá para trocar. Sabe aquela opção que protege seu olho? É isso aqui, ó, True Tone. Não sei se aparece aí, porque eu acho que é uma questão da luz aqui. Eu acho que não vai aparecer. Fica meio laranja, né, para proteger um pouco a sua vista. Pode falar, Vinícius. Professor, teria alguma forma da gente utilizar o Mac de forma virtualizada, mesmo para a gente poder ter já o contato já com o sistema? Não sei se alguém aqui além utiliza o Mac, mas eu digo assim, mesmo para a gente poder conhecer, né? Mexer na interface, porque ter o acesso ao Mac é complicado, né? Olha, é possível que tenha, tem um negócio até que chama Hackintosh, que eles fazem um Mac rodar em peças de computador normal, que normalmente era com Windows, chama Hackintosh. Só que é um processo para fazer, né? Eu não sei fazer de cabeça, mas eu acho que deve ter tutorial fácil de achar no YouTube. Você pode pesquisar ou escrevendo aí Hackintosh. Mas talvez nem precise fazer Hackintosh. Eu acho que só com máquina virtual talvez dê para instalar. Só que deve ter alguma gambiarrazinha que às vezes tem que fazer, mas deve ter no YouTube fácil para. O Bruno tá falando que com o VirtualBox, o VM dá para fazer. Pode ser. Da Oracle. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Ah, tá. O pessoal tava falando de Steam. Tá, deixa eu voltar a compartilhar aqui.
Outra forma de instalar programa, a própria Apple ela tem uma loja de aplicativo, né, parecido com o Google, o Play Store. Então, quando você vem aqui embaixo, essa parte de baixo aqui é chamada de dock. Aí tudo que você quiser botar de atalho, você pode botar aqui embaixo, que chama dock. Então, ela tem essa parte aqui, que é um A, que é a loja de aplicativo. Aqui tem vários programas. Por exemplo, você vai baixar o WhatsApp Business, WhatsApp Desktop, Telegram. Aí tem vários aplicativos. Só que aqui são aplicativos, então eles rodam aqui como se fosse aplicativo de Play Store, por exemplo. Não é exatamente um programa para o Mac. Tanto que tem coisa que você pesquisa aqui que não acha. Então, se eu pesquisar aqui, talvez Google Chrome, eu acho que ele nem acha. Porque tem que baixar direto. Ó, ele não acha. Ele acha uns negócios diferentes, ó. OpenLia, Link, Browser Picker, eu nem sei o que é isso aqui. App por Google App. Ó, tem WhatsApp Message, tem porque é o WhatsApp Desktop. Aí, só que tem programas normais, ele não tem. Então, duas formas, né? Você baixa da internet ou pesquisa aqui na loja de aplicativo. É de graça, mas tem programa aqui que é pago. Principalmente programa, assim como aplicativo na Play Store também é pago, tem aplicativo lá, né? Principalmente programa de, como é, de produtividade. Aí uma outra tela interessante, a tela de configuração, né? Às vezes você quer configurar o seu mouse ou o seu touchpad, né, de uma forma diferente. No caso aqui do Mac chama trackpad. Você vem aqui nessa parte de baixo, que é a parte de configurações, né? E abre aqui meio parecido com o Windows, os mais modernos, né? Abre essa lateral aqui. E aqui tem várias opções, olha, Wi-Fi, Bluetooth, rede, bateria, geral. E normalmente essa configuração, às vezes você quer mexer em aparência, aí você troca aqui, ó. Uma Claro, por exemplo, que eu acho uma aberração, né? Estou acostumado a usar tema escuro. E aí tem um automático que ele fica claro e escuro dependendo da hora do dia. E aí dá para mexer em cor, em vários tipos de personalização aqui. Mas uma coisa interessante é mexer bem aqui, ó. Mese Dock. Essa opção de dock é isso aqui que eu falei aqui embaixo, né? Mas o que eu queria mostrar é, deixa eu lembrar, trackpad. Aqui, ó, trackpad. Tem a opção de teclado também, igual no painel de controle do Windows. Isso aqui é uma espécie de painel de controle, tá? Ele tem outro nome, mas é painel de controle. Aqui na parte trackpad é o touchpad do Mac. Uma das melhores coisas que tem Mac é esse touchpad aqui. Ele tem várias funções, por exemplo, assim, isso daqui, ó, de minimizar tudo, eu faço no trackpad aqui, fazendo esse movimento assim com a mão nele, aí ele faz isso. E aqui tem várias coisas que dá para fazer, ó. Role à esquerda, à direita com 2 dedos para trocar de janela. Passe 3 dedos à esquerda para... Esse aqui eu uso muito. Quando tá 2 aplicativos em tela cheia, para ficar indo de um para o outro, é só passar 3 dedos assim, arrastar com os 3 dedos no trackpad, que ele passa de uma janela para outra assim que está em tela cheia. Isso aqui é muito útil. Principalmente porque eu uso dois perfis aqui. Esse aqui é o perfil de aula de professor, aqui aqui no Google Chrome, e esse daqui é o meu perfil pessoal. Então, para trocar de um para o outro, eu uso muito esse atalho assim, de 3 dedos para o lado no touchpad aqui, para trocar. Então, essa tela aqui para mexer, tem várias coisas aqui no trackpad que é muito interessante de olhar. Aí tem aquele tipo de coisa, né? Ampliar para reduzir quando você faz movimento de pinças, igual no celular, aumenta as coisas, né? Então, quando eu aumento aqui, quando eu dou zoom em coisas aqui, para vocês, às vezes eu faço assim. Eu faço isso. Porque eu me acostumei a usar o trackpad, faz tempo que eu não uso mouse, eu uso mouse só quando eu tô... porque houve uma época que eu trabalhava com fotografia, e para editar foto eu usava mouse. E para editar vídeo também. Mas de resto eu uso só o touchpad. Tem questão de gesto aqui também, né? Eu tô falando isso aqui bem por cima porque é uma questão de personalização, né? Se chegar numa empresa, você não vai querer mudar muita coisa, mas é bom você saber que dentro do trackpad dá para fazer muita coisa que ajuda na produtividade. Quando você está trabalhando com muitas telas, principalmente ficar fazendo isso daqui, ó, para ir para a tela inicial, para sair, para mudar de tela, etc. aqui,
É muito interessante esses atalhos. É só arrastar com 3 dedos e tal que ele faz isso. E tem outras coisas da Apple aqui, né? Touch ID, que ele coloca ali para você entrar com o digital. iCloud, né? Que guarda a questão, carteira da Apple, opção de som. Então, toda a parte de painel de controle do Windows é nessa parte aqui, de central de controle. Você é desenvolvedor, Bruno, de aplicativo? Você usa o React, o Android Studio, Android... o que você usa? Deixa eu lembrar se tem outra coisa que eu queria falar. Pelo celular? Uma IDE? Nossa, aí sim. Você tem quantos anos? Você é muito acostumado a usar celular? Nossa, eu sou de uma geração que eu não... Tipo assim, tem coisa que não dá para fazer no celular. Eu não consigo editar vídeo no celular e o pessoal hoje em dia é muito... Java e Kotlin. Hoje em dia o pessoal é muito acostumado a editar coisas em celular. Não consigo. Fazer trabalho, digitar trabalho em celular, Deus me livre. Aqui no gerenciador de pasta do Mac, né, que é o Finder, para você mexer aqui é bem parecido com o Windows, né? Você consegue trocar de estilo bem aqui, que é bem igual mesmo. O Windows ele também tem essa parte aqui que você troca. Eu prefiro esse daqui de colunas, porque ele vai criar, cada vez que você abre uma pasta aqui, deixa eu abrir uma pasta aqui, não expõe o trabalho dos alunos aqui. Aí você vai abrindo, ó, ele vai abrindo novas abas, sabe? Então eu acho muito fácil de olhar assim para arquivos, essa opção aqui, ó. Terceira opção. Tem a opção de... Eu nem sei como chama essa opção, eu não uso muito essa daqui, que dá mais detalhes de tamanho. Tem a opção de ícones aqui. Mas eu prefiro usar essa daqui, porque você vai abrindo as pastas aqui, ele vai... Ó, ele vai indo para o lado as colunas e assim é muito fácil de gerenciar. Usando essa terceira opção aqui, eu prefiro ela. E para criar pasta, igual Windows também, botão direito, nova pasta. Você cria. Dá também nesse botão aqui, ó, nova pasta. Uma coisa que me irrita no Mac é que não tem botão de recortar. Eu sou acostumado a recortar coisa e não tem aqui. Tem duplicar, tem copiar, criar atalho, renomear. Obter informação seria é aquela última opção do Windows aqui. É esse obter informação aqui. Que é opções, não lembro como que é, né? Abrir com, é igual do Windows também. Dá para mover para o lixo, dá para botar etiqueta, igual eu falei, né? Se você quiser que ela apareça aqui. E eu acho muito boa a forma como ele apresenta aqui no lado direito as informações. Às vezes, a última vez que foi modificado, a data, o horário. Isso tem no Windows também, mas às vezes você tem que clicar o botão direito em opções. Ou mudar o modo aqui de cima. Então, qual a vantagem de usar? Qual que é a vantagem de usar Mac se um dia vocês quiserem comprar um? Para back-end, eu não acho tão interessante. Como eu disse, tem linguagens que ajudam mais no back-end, como é o caso do Linux. É bom para quem é front-end, para quem mexe com Figma, para quem mexe com programas de visual, gráfico, né? Programa de edição gráfico, por exemplo, Lightroom, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe programa de edição de vídeo, coisas gráficas, assim, porque ele tem um desempenho muito bom para coisas gráficas. Você consegue abrir 2 programas pesados ao mesmo tempo, fica liso, mesmo tendo só 8 GB de RAM. A bateria dura muito, então se você vive muito fora de casa e fica com essa preocupação de toda hora tá tentando achar a tomada para conectar seu computador, não tem problema. Já aconteceu várias vezes de eu sair de casa, esqueci o carregador,
e eu fiquei o dia inteiro fora usando ele nas escolas, etc. E segurou, tipo assim, isso talvez seja a coisa mais incrível do Mac, é a bateria. A tela dele também é muito diferenciada, é tela de retina, então não dá para mostrar, mas se um dia vocês verem, se alguém tiver aí, sabe do que eu tô falando, ou for olhar em loja, é muito diferente. Então, infelizmente o preço é salgado, mas assim, você tem que encarar um Mac de 8 núcleos de processador e 7 de placa de vídeo com 8 GB de RAM, você tem que encarar isso como quase um computador gamer, assim. É um computador como se fosse um Windows de 16 GB de RAM e 7, mais ou menos. Então você não vai comprar por menos de 5, sabe? Hoje em dia talvez até tenha i7 com 16 GB de RAM menos de 5, talvez tenha. Sem placa de vídeo acho que tem, né? Mas barateou muito, assim, tipo assim, ainda é muito caro. Inclusive esse meu aqui é o chip M1, não sei se eu comentei com vocês na última vez. Já existe o M4, e o M4, ele tá o preço que eu paguei nesse M1. Então, assim, compensa para quem curte, né? É por volta de R$ 7.000. 16 GB de RAM, o M4. 16, cara, 16 GB de RAM num M4 desse aqui, nunca mais você precisa de computador na vida, porque além de durar muito, esse aqui com 8 eu já não preciso de mais nada, imagina 16. A única coisa que eu sinto falta aqui é mais armazenamento. Tem um SSD de 256 e faz falta um 512 aqui, porque o meu tá no limite. Inclusive, deixa eu mostrar aqui. Para ver aonde que vê o tamanho do HD, né? Porque faltou mostrar isso. O Mac, você não precisa fazer nada com ele assim. No Windows, você sempre tinha que fazer alguma coisa, né? Tipo assim, desfragmentar disco, passar antivírus, limpar não sei o quê. Sempre tem um negocinho para fazer no Windows, né? Aqui você não precisa fazer isso. E para formatar Mac, instalar Mac, ele já vem nativo dentro do S. Eu não sei se está no SS2, se ele puxa da internet, mas assim, é nativo. Você não precisa botar pendrive, não precisa botar CD. Nesse sentido é muito bom. Ó, você vem aqui na maçã, aqui na ponta, aí sobre este Mac, é aqui que desliga, inclusive, né? Forçar, encerrar, repousar, reiniciar, desligar, bloquear a tela. Tem atualizações aqui, ajuste do sistema, e bem aqui tem sobre este Mac. Então aparece aqui, ó. O meu ele tem Apple M1, 8 GB de RAM, e esse aqui foi o último sistema operacional que eu instalei, Mac... Nossa, até sumiu o nome aqui. Sequoia 15.5. Quando eu clico em mais informações, ele me dá a versão do OS, né? Sequoia 15.5. Ele diz as polegadas aqui, é uma tela bem pequena. E bem aqui, ó, armazenamento. 2 GB livre de 245. Por que que é ruim? Eu vou fazer essa pergunta e eu já dei essa aula, para ver se alguém consegue responder. Por que que é ruim eu só ter 2 GB de armazenamento livre aqui? E a resposta não é que eu não consigo colocar mais nada aqui de filme, por exemplo. Se eu quisesse botar um filme de 4 GB, não ia dar. Não ia dar. Mas não é essa a resposta que eu quero. Por que que é ruim eu ficar com 2,15 GB de armazenamento de SSD aqui? Exatamente, o Bruno já respondeu ali. Porque se ele precisar fazer aquilo que eu já falei que chama virtualização, ou seja, emprestar um pouco do HD para suprir uma necessidade do SSD, ele não vai conseguir porque tem pouco espaço. Eu estou deixando pouco espaço para ele aqui, ele não vai conseguir abrir. Então eu já estou um pouco limitado aqui, eu tenho que excluir para deixar pelo menos uns 10 GB livre aqui, para ele conseguir fazer isso se eu preencher as 8 GB de memória RAM. Então, se eu vim aqui em ajuste de armazenamento, existem algumas opções aqui. Ele vai mostrar o que é documento, o que é vídeo. Ele tem uns cálculos aqui. É igual de celular. O celular não mostra lá quanto a gente tem de vídeo, de áudio, de WhatsApp, não sei o que, não sei o que. Ele mostra aqui, ó. Em documentos eu tenho 128 GB. Por que eu tenho muito em documentos? Porque eu tenho muito filme aqui. E aí, tem muito filme e série que eu baixo para assistir.
E aí por isso que aqui tem muito. O aplicativo tem 37 GB, quase nada no iCloud, tem um monte de coisa no lixo. E aí, e-mail, música, podcast, sistema. Olha, só o sistema ele pega 46 GB, velho, eu acho muito, nossa. E o o próprio macOS pega 22 sozinho, né? 22 GB. E aqui fica uma barra de dados do sistema, usuário compartilhado, lixo, aplicativo, documento. Eu tenho um monte de coisa no lixo aqui, mas eu não posso excluir porque era coisa que está na área de trabalho. Eu só tirei para fazer essa aula, senão ia ficar cheio de coisa aqui na área de trabalho. Aí dá para você esvaziar lixo, dá para otimizar a coisa aqui da Apple TV. Esse aplicativo aqui é quando você tem a assinatura sabe, a assinatura da Apple TV. Aí já vem nativo aqui os filmes e tal. Aí às vezes ele baixa para o computador e aí fica ocupando espaço. Então aqui aparece uma opção de otimizar isso daqui. Então é bem interessante. Então eu lembro que eu falei para a turma de amanhã, que é de arquitetura, falei que houve uma época que o Mac, as pessoas tinham por status. Eu tenho plena ciência disso. Quando eles ainda usavam Intel, não existia motivo para você pagar o dobro do preço para ter só uns 20% de ganho de desempenho em relação a um Windows equivalente com a mesma memória e mesmo processador. Não valia a pena você dobrar o preço para ganhar 20% de desempenho, porque o próprio sistema macOS é muito redondo. Não valia a pena. Então, antigamente as pessoas elas tinham Mac mesmo por status. É bonito, né? Você anda com... E é incrível, assim, eu ando com ele, as pessoas se impressionam, sabe? Eu nem digo assim para me achar, não, até porque eu sou uma pessoa muito desapegada em coisa material, mas as pessoas ficam impressionadas, então ainda existe essa coisa, assim. Antigamente o pessoal usava para isso, para impressionar. Queria ir num negócio numa reunião de negócio e tal, levava, etc. É bonito e tal. Hoje em dia não é mais assim, porque hoje em dia ele entrega muito desempenho. Pelo preço, eu acho que ele entrega muito desempenho, muita bateria, muita qualidade. E aí eu acho que eu não consigo mais não usar, porque é tudo muito rápido, assim, me dá até agonia usar os computadores da escola. E olha que os computadores da escola, que o Estado comprou para as escolas onde eu dou aula de curso técnico de desenvolvimento de sistemas, eles usam um Sony Vaio i7 com 32 GB de RAM e com placa de vídeo. Eu não lembro qual placa de vídeo, mas é 3000 e alguma coisa, acho que é RTX 3000 alguma coisa. É bom pra caramba, mas mesmo eles assim dão muito problema. Realmente eu gostaria de ganhar um patrocínio, né? Já fiz eles venderem tanto, cara. Pode falar, Vinícius. Professor, eu lembro que eu fiz uma formatação de um Mac, mas eu tive que fazer pela rede. Aí tinha uma sequência de tecla que a gente faz para poder baixar a, imagem, a última imagem, né? Pela rede. E é um Sim, processo bem fácil. eu nunca fiz pela rede, mas eu imagino que seja mesmo fácil de seguir a instrução. Sim, eu não tinha contato com o Mac, mas quando eu precisei, aí eu lembro que eu tinha salvo um short que ele ensinava a fazer, mas esse procedimento só funciona com o processador Intel, não funciona com não funciona com M1. Ele fazia desligava, fazia acho que é o Command, o Shift e o R, se eu não me engano. Aí ele entrava no modo de recuperação, mas é bem rápido também. Aham. Tipo assim, eu não sou fãzão de Apple, sabe? Por exemplo, eu não tenho iPhone, eu acho desnecessário. Eu compro para mim o que eu acho que vale a pena infelizmente, por enquanto, o iPhone do jeito que tá, não vale a pena. Eu acho que toda vez sempre eu prefiro funcionalidade, sabe? Eu acho que o iPhone ele sempre tá um pouco atrasado em alguma coisa, né? Todo mundo vai ter os Xiaomi aí super moderno, em um monte de coisa, em memória, e tá lá o iPhone ainda com coisas atrasadas, sabe? Então, mas assim, né? Ele tem a câmera incrível, então normalmente as pessoas compram pela câmera, só que eu não tiro muita foto, então para mim não faz muito sentido ter iPhone, não. O pessoal sempre fala, nossa, você anda com Mac e anda com um Samsung A55. Eu falo, eu compro o que eu acho que faz sentido para mim.
Queimar a tela? Queimou a tela do seu iPhone? Não, então, cara, outra coisa que é igual a batalha de WhatsApp e Telegram. Eu, tipo assim, o WhatsApp é tão atrasado, cara, eu acho o Telegram tão muito melhor, só que o brasileiro acostumou a usar o WhatsApp, então a gente tem que ir onde está todo mundo, infelizmente, né? Mas, cara, o Telegram, tudo que ele implementava, o WhatsApp ia lá e copiava. Responder comentário, descer comentário, GIF, stick, figurinha, tudo, modo escuro, tudo apareceu primeiro no Telegram. Então, galerinha, a gente está encerrando a aula por aqui, eu já estou trocando os assuntos aqui, para a aula não ficar gravada muito grande, porque depois tem um pessoal que assiste, né, no YouTube, e aí eu vou encerrar a gravação aqui. Se alguém tiver algum comentário ainda para fazer, alguma dúvida, alguma sugestão para dar, alguma reclamação, alguma piada que eu fiz que não gostaram, pode falar. Porque o Telegram hoje em dia ele não virou só um negócio de mensagem, né? É igual o Discord, cara. O Telegram ele é um sistema gigantesco, ele tem muita coisa lá dentro. Dá pra fazer live, dá pra fazer chamada em grupo. Nossa, tem muita coisa. Dá pra você jogar Uno dentro do Telegram. O Telegram tem um negócio que ele esconde spoiler para grupo de série de filme, é ótimo. Assim, você vai falar um negócio que você não quer que todo mundo veja, você marca lá uma opção como spoiler, ele fica brilhoso assim. Ele tapa o que você escreveu, ele deixa um monte de purpurina tampando assim, aí se você tem que clicar 2 vezes para revelar. Então nossa, ele é muito melhor. Eu uso pouco hoje em dia, eu só uso em grupos específicos assim, mas conversa de dia a dia é tudo WhatsApp. Olha, Gabriel, esse foi o melhor elogio que eu já recebi, porque eu conheço pessoas com TDAH. E, inclusive, eu suspeito que eu tenha, mas assim, o meu, não sei, eu acho que não é tão forte quanto o das pessoas, assim, não sei, pode ser que eu tenha. Sabe uma coisa que me acontece? Tipo assim, eu falo, preciso olhar um negócio da aula que eu vou hoje. Aí eu pego o celular para olhar o arquivo. No meio do caminho, me chega uma notificação, aí eu clico na notificação. Aí eu vou olhar, quando eu ver, eu tô no feed do Instagram. Aí quando eu ver, eu tô rolando. Aí eu deixo o celular aqui na mesa. Aí eu vou ver outra coisa. Eu tinha que fazer um negócio. Aí eu vou olhar de novo. Aí outra coisa me distrai de novo, eu desvio. Cara, já aconteceu de eu fazer isso 3 vezes. Eu ia fazer alguma coisa, algo me desviava e depois eu esquecia do que eu ia fazer. Não, mas isso daí, como eu ainda sou de uma geração antiga, eu tento não fazer isso, deixar o celular atrapalhar estudo. Mano, uma coisa que eu detesto é assistir filme com alguém e a pessoa ficar direto no celular. Meu Deus do céu, me dá um nervoso. Eu vou encerrar a chamada aqui, porque eu já tô falando um monte de coisa.